No ano de 1986, o jornal da área de medicina, Pediatrics, mostrou um estudo feito durante um período de 10 dias com bebês recém-nascidos. E a descoberta daquele estudo científico foi impactante. Os bebês que estavam expostos a contato físico prolongado tiveram uma adição de 47% de resistência e resiliência a doenças do que aqueles bebês que não tinham toque, não eram colocados numa situação assim mais de exposição ao toque humano. Com isso, outros estudos foram feitos e sempre os resultados são os mesmos. O toque, o abraço, tem poder curativo. E é por isso que eu queria fazer uma sessão do descarrego com você aqui agora. Queria que você se levantasse, desse um abraço na pessoa que está do teu lado atrás, na frente, e diga o seguinte para ela: você faz a minha vida melhor, tá bom? Dá um abraço, diga o quanto ela é importante para você, para Jesus, e aproveite para imunizar melhor o seu sistema de defesa, de combate a doenças. Tá mais leve? Descarregou aí? Você está na comunidade Terceiro Ato, lugar de gente bonita, amém ou não? E gente feliz. Também cumprimento você aí que está nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe você. Onde quer que você esteja, estiver em casa, com os amigos, talvez dentro do carro, tenho certeza que Deus pode abençoar você aonde você está. Hoje, vamos continuar um pouquinho do que vimos semana passada. Começamos a falar sobre o reino de ponta cabeça. E hoje eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo. Se você não trouxe, imagino que nós vamos projetar aqui o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 29 até o verso 31. Marcos, capítulo 1, do verso 29 ao 31. Eu vou ler um pequeno relato, uma pequena história de um milagre que Jesus realizou. Marcos, capítulo 1, do verso 29 até o verso 31. Acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão. E o que foi que aconteceu? Me ajuda aí. Olha só, a febre a deixou e o final da história termina assim: passando ela a servi-los. Sabedoria de WhatsApp. Recebi uma historinha que eu vou ler para vocês. Um médico chinês, não conseguindo encontrar um emprego aqui em hospitais no Brasil, abriu uma clínica e colocou na frente uma placa muito grande com a seguinte frase: tenha tratamento por R$20 para qualquer doença. Se não ficar curado, eu te devolvo R$100. Um advogado que estava passando, nada contra a classe, ele olhou a placa e disse assim: é a minha oportunidade de ganhar dinheiro. E ele então entrou e foi atendido e disse para o médico: doutor, eu perdi o sentido do meu paladar. Eu não consigo mais ter nenhum tipo de sabor, gosto. O médico chinês vira-se então para a enfermeira e diz o seguinte: enfermeira, traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente. Quando ela terminou, o paciente: credo, isso aqui é querosene.
O chinês médico disse, então, parabéns, o seu paladar foi restaurado. Me dê R$ 20. O advogado irritado decidiu voltar depois para recuperar o seu dinheiro. E alguns dias depois ele chega, é recebido, é encaminhado para o consultório e ele diz para o médico, doutor, agora eu perdi a minha memória, não me lembro de nada. O médico olha para a enfermeira e diz, doutora, enfermeira, por favor traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotinhas na boca do paciente. No mesmo instante o advogado diz, mas aquilo é querosene de novo. Você me deu isso da última vez para restaurar o meu paladar? O médico diz, parabéns, você recuperou a sua memória, me dê R$ 20. Enfurecido advogado, eu não vou perder essa de jeito nenhum. Ele decidiu voltar mais tarde. Sou brasileiro, não desisto nunca. E quando ele estava na frente do médico, ele disse o seguinte, doutor, agora a minha visão está muito fraca e eu não consigo ver nada. O médico chinês olha para ele e diz assim, bem, para esse tipo de problema eu não tenho remédio. Sendo assim, tome R$ 100. E deu R$ 100. O advogado pegou, olhou para a nota e disse, mas doutor, isso aqui é uma nota de 20. O médico chinês diz, parabéns, sua visão foi restaurada. Me dê R$ 20. Sabe, um dos sentimentos mais terríveis para nós lidarmos é o sentimento de frustração. Quando algo não dá certo. Quando você tenta de um jeito, você tenta de outro, e você esgota as suas possibilidades e não tem o que fazer. Isso parece incomodar como se fosse um mal que regurgitamos todos os dias e ele volta. Lidar com a frustração não é fácil. Me lembro de uma história que aconteceu no ano de 1972, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Um avião decolou com mais de 100 passageiros a bordo. E depois de algum tempo, aquele avião voou diretamente para o chão, matando todas as pessoas, tripulação, passageiros, mais de 100 pessoas morreram naquele dia. Depois de algum tempo, a caixa preta foi recuperada e os diálogos finais entre piloto e copiloto deixaram claro ali que uma coisa terrível havia acontecido. No momento da decolagem, uma luz pequena, mas vermelha, de advertência, se acendeu no painel do avião. E piloto e copiloto entraram em pânico. E os dois começaram a tentar resolver o problema da luz. Literalmente, se esquecendo de manter o avião em curso. Como resultado, o avião voou para o chão sem que eles percebessem, matando todas as pessoas. A frustração, queridos, ela é recorrente na nossa vida, na sua possivelmente. Como é duro você lidar com uma pessoa frustrada, ela geralmente é amarga, é rancorosa. É aquela pessoa que quando você passa por ela, o clima fica pesado. Existem coisas que na ótica humana não tem conserto. Existem coisas que estão além da nossa capacidade de resolução. Eu quero entrar com você dentro dessa ótica na história que nós lemos. E eu queria propor para você uma análise crítica do texto. Vamos voltar à história? Marcos 1, 29 até o 31. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela, diz o texto, a servi-los. Aristóteles, no seu tratado de poesia, seu tratado poético, ele dizia que a coisa mais importante de uma história é o seu enredo. E ele foi o primeiro a definir um método crítico de leitura de um texto, baseado basicamente em duas partes.
na visão de Aristóteles e depois dentro do contexto da tragédia grega, que entra na filosofia e hoje alcança o discurso contemporâneo moderno. Existe dentro do ato de você contar uma história, basicamente duas partes que são importantes. Na introdução de uma história, você tem aquilo que Aristóteles chamava de nó, que é o momento em que um problema insolúvel, um problema tão difícil, ele é apresentado. E assim, então, esse nó vai vai demandar, dentro do contexto da história, o surgimento de um herói. E esse herói agora vem e ele resolve esse problema do nó, indo para a segunda parte de uma narrativa, que é a parte do desenlace, uma ação transformadora. Alguém vem e resolve esse problema. A figura do herói resolve o problema e então nós encontramos dentro da história aquilo que Aristóteles chamava de catástrofe. Quando você ouve essa palavra, o que vem à sua mente? Catástrofe. Um desastre, não é isso? Mas esse não é o conceito etimológico da palavra. A palavra catástrofe, queridos, significa literalmente, no seu estudo filológico, reviravolta, novo senso comum, acontecimento decisivo de uma história, uma nova ordem dos fatos. É isso que significa a palavra no grego catástrofe. Portanto, quando você tinha numa história um nó, um problema que precisava de um herói, esse herói aparecia e ele resolvia o problema, dando então curso ao desenlace. Esse desenlace, através da ação transformadora deste herói, apresentava à sociedade uma catástrofe. O que era a catástrofe? Uma nova ordem, uma nova versão dos fatos, uma nova maneira de se enxergar as coisas. Quando a gente vai a esse texto, usando a estrutura de análise crítica de narrativa, a gente descobre que nós temos aqui as estruturas muito claras. Primeiro, temos um nó, um problema insolúvel na ótica humana. A sogra de Simão achava-se o quê? Acamada, doente. Alguns dizem que esse foi um problema muito grande para Jesus. Ao curar a sogra de Pedro, aí está a razão de Pedro ter traído Jesus na cruz, não é mesmo? A minha sogra está aí hoje. Eu amo a minha sogra, viu, gente, de coração. Mas tem genro que não se dá com a sogra. Tem nora que não se dá com a sogra. Na cabeça de alguns, talvez Pedro devia dizer assim: Jesus, não vamos em casa hoje não, minha sogra está mal, está quase partindo, deixa ela. Mas não foi isso que aconteceu? Simão leva Pedro para sua casa. Aliás, Pedro leva Jesus para sua casa. Quando ele chega, encontra esta mulher doente. Esse é o nó da história. Precisamos agora do desenlace. Qual é o desenlace? Jesus chega, toma a mulher pela mão e assim a doença a deixa. Qual é o desenlace da história? Qual é a catástrofe da história? Qual é a nova realidade? É a cura? O que você acha? Sim ou não? É a cura ou não é? Essa é a catástrofe dessa história? É a cura? Não. Se você for ao verso 31, mais importante do que o milagre que Jesus realiza, a informação que passa despercebida no verso, é a última. Depois da cura, nós nos deparamos com a catástrofe, a nova ordem, um acontecimento decisivo, que está aí, olha. E a febre a deixou, passando ela a fazer o quê? Aqui está a catástrofe. O serviço. Por que isso é tão importante? Eu vou ler para você agora, literalmente, um parágrafo de uma literatura rabínica judaica, que é a literatura Aboth. Olha só qual era o pensamento judaico sobre o serviço prestado por uma mulher a um mestre, a um rabi. Diz assim, abre aspas: aquele que conversa muito com uma mulher traz o mal sobre si, negligencia o estudo da lei e, por fim, herdará a Gehenna, o inferno. Na visão rabínica, um mestre, um rabi que fosse de moral, direito, que se prezasse, ele não permitiria um serviço público realizado por uma mulher.
Para nós isso é uma coisa tão comum. Mas se a gente voltasse no contexto histórico e nos deparássemos com Marcos 1,31, lá no passado, isso saltaria os olhos. Porque um judeu sabia que o ato simples de conversar com uma mulher em público era semelhante a um terrível pecado que traria para aquele que fazia isso a condenação perpétua do inferno. Você consegue entender isso? Serviço. A catástrofe dessa história, queridos, não é a cura, é o serviço. E para você entender a dimensão do serviço, eu vou precisar fazer uma pequena digressão agora. Vou fazer aqui uma viagem histórica, para que você então entenda o que é que aconteceu na casa de Pedro com a cura da sua sogra. Lá no mundo passado, havia uma autarquia instituída, especialmente na Palestina, na região de Jerusalém, que dizia que as pessoas mais favorecidas pertencessem, então, àquilo que era chamado de o clero da época. Os rabinos eram aqueles que, como professores, encaminhavam a instrução formal dos meninos. As meninas não tinham vez para isso, apenas os meninos. Quando o menino, ele completava 12 anos e chegava na sua idade de maturidade, ele era encaminhado às escolas rabínicas da época. Haviam pelo menos 2 importantes centros de formação de meninos, que é a escola de Hillel e a escola de Shammai. Haviam alguns mestres que estavam ligados a essas que eram as universidades da época. E quando os meninos iam com 12 anos, eles passavam pelo processo de formação e funcionava mais ou menos assim. Aqueles que eram os melhores entre todos, eles eram designados para a segunda fase de estudo. E aqueles que eram os normais, os comuns, eles eram abandonados e relegados agora ao proletariado. Eles iam agora trabalhar, fazer o serviço braçal, o serviço comum. Qualquer pessoa que não desse certo na vida ia ser carpinteiro, ia fazer alguma profissão, geralmente a profissão do pai. Essa era a ideia, era o futuro que estava reservado para uma pessoa comum. Se aquele menino fosse bom e o rabino enxergasse nele potencial, o rabino então colocava ele no último grau de formação, que era exatamente o grau aonde aquele menino iria se transformar no que eles chamam de talmidim. O que é o talmidim, traduzido do hebraico para o português? Discípulo. O discípulo, queridos, era aquele que seria preparado para o mestre, para, na ausência da sua presença, esse talmidim, ele seria a presença do mestre. O que o mestre pensava, ele pensava. O que o mestre fazia, ele fazia. A ponto de, aonde o mestre estava, o seu discípulo estava ali. Havia um provérbio que era dito pelos mestres para os seus alunos, os seus discípulos, era o seguinte: cubra-se da poeira do seu mestre, do seu rabi. O que isso significa? Que a função primeira e principal do aluno era andar atrás do seu mestre. E quando o mestre andava pelas estradas empoeiradas e levantava pó, ele ia cobrindo-se daquela poeira, porque nesse processo ele ia se transformando à imagem do mestre. E aquilo que o mestre fazia, um dia ele também poderia fazer. Esse era o processo natural das coisas. Discípulo era apenas uma classe em ascensão, que estava se preparando para entrar naquela que era a autarquia da época. Quem não tinha essa condição era relegado ao proletariado, a mão de obra que era pesada na época. Quando a gente vai ao contexto histórico, a gente descobre uma coisa: os únicos capacitados para servirem os mestres eram os talmidins. Quem eram eles? Eram os melhores entre os melhores. Você consegue entender a lógica de Jesus na escolha dos seus discípulos? Jesus não escolheu os melhores entre os melhores. Jesus escolheu os piores entre os piores. Porque se um mestre achava que somente os melhores poderiam segui-lo, Jesus dizia: eu posso trabalhar com o que há de pior. É só você fazer uma análise psicológica dos discípulos e você vai descobrir que eles tinham graves e sérios problemas. Terríveis problemas. Desde psicopatia, mania de grandeza, amargura,
suicidas andavam com ele. Se você traçasse um perfil dentro de uma empresa, no RH, dos discípulos, certamente você diria: essa empresa vai falir. Porque Jesus escolheu trabalhar com o pior entre os piores. Dentro do livro de Marcos, o serviço é o assunto que se destaca, salta aos olhos no começo do livro. Eu queria mostrar para você uma coisa. Vá comigo agora, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, o verso 7. Nós encontramos aqui com a imagem, o protagonismo de João Batista. Marcos, capítulo 1, verso 7. E quando João Batista, preparando o caminho do Messias, vai dizer quem era ele, no verso 7 ele anuncia dessa forma, e pregava dizendo, me ajuda aí, após mim vem aquele que é o que mesmo? Mais forte, ele é o que mesmo? Ele é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, fazer o quê? Desatar-lhe as correias das sandálias. Preste atenção nessa imagem aqui, ó. Quando o mestre estava chegando em algum lugar, era norma entre os talmidins, os discípulos, atenderem o mestre. Fazendo o que com o mestre? Eles se curvavam ao chão, pegavam as sandálias do mestre, desatavam as sandálias e lavavam os. Assim, o discípulo prestava o seu serviço ao seu mestre, ao seu rabi. João Batista diz, olha, aquele que vem, ele é tão poderoso que eu não sou digno de ser o seu discípulo. Eu não sou digno de prestar a ele qualquer forma de serviço. João Batista não fazia parte da autarquia. Apesar de ser filho de um sacerdote, ele vivia no deserto. Ele reconhecia a sua ineficácia, a sua ineficiência. Se você avança um pouquinho, no capítulo 1, verso 13, o final do verso tem uma informação interessante. Capítulo 1, verso 13. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, falando do deserto, estava com as feras, mas os anjos o serviam. A palavra aqui, querido, serviço, é a mesma palavra de Marcos 1,37, que é a palavra diaconel. O que significa a palavra diaconel? Aquele que serve durante um bom tempo e serve tanto que ele anda pela estrada como que chutando poeira. Essa é a ideia do serviço. Quem era o que servia? Era aquele que ia atrás do mestre. Apenas esse. Porque o mestre ia levantando poeira, ele ia atrás como se fosse na música da Ivete Sangalo, né? Levantou poeira. E quando ele levantava poeira, ele ia atrás, ia chutando a poeira, ia se transformando a imagem do seu mestre. E assim, o discípulo um dia se transformaria no seu mestre, no rabi. Eu gosto muito da ótica do serviço. Capítulo 1, o verso 17. Nós temos aqui uma revolução, temos uma catástrofe de Cristo. Qual era a catástrofe de Jesus? Capítulo 1, verso 17. Quando Jesus se depara com os discípulos, eles estão pescando, estão lançando a rede ao mar. O verso 17 diz, disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores do quê? De homens. Preste atenção aqui. O mestre, um rabi, preparava o seu discípulo, o seu aluno, para ser o que ele era. Na ótica de Cristo, ele inverte o processo do discipulado. O discípulo não vai ser o que o seu mestre é. O mestre é que vai trabalhar com o que o discípulo trabalha. Jesus não chamou os discípulos para serem doutores da lei, não os chamou para fazerem parte do sinédrio da época, não os chamou para uma ascensão social, mas com isso ele estava invertendo o mundo da época de ponta cabeça. Grande não era aquele que era considerado o melhor, mas o pior podia servir a Cristo. E mais do que isso, não seria ele transformado apenas à imagem do mestre. O mestre o usaria no seu cotidiano de vida, invertendo a lógica do mundo, deixando as pessoas como que enlouquecidas com a proposta desse reino. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para fazer o quê? Para confundir as sábias.
E assim nós chegamos à história da cura da sogra de Pedro. Se você ler esse texto isolado, ele parece não ter nenhum sentido ou significado especial. Curar uma febre? Hoje a gente tem remédio para isso, né? Né? Um paracetamol, qualquer coisa, resolveria. Mas o que há de catastrófico nessa história, no serviço dessa mulher? Se você for comigo no capítulo 2, o verso 1 de Marcos, você vai descobrir uma coisa sensacional. Capítulo 2, o verso 1. O texto diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava onde, queridos? Responda para mim. Qual cidade Jesus nasceu? Belém, que ficava onde? Na Galileia? Onde que ficava? Na Judéia. Quando ele nasce, Herodes começa a persegui-lo, o grande. E ele então foge, vai para onde? Vai para o Egito. Ele permanece ali um tempo no Egito. Depois Deus em visão fala com José e diz: olha, o Herodes que estava perseguindo você, ele morreu, pode ir embora. E assim então eles voltam. E agora José não volta para a Judéia, para a cidade de Belém, a cidade dos seus pais. Ele volta para onde, queridos? A cidade de Nazaré. Quando ele volta para Nazaré, Jesus cresce ali em Nazaré até o momento do seu batismo. Ele morava ali com os pais, naquela cidade. Só que quando Jesus é batizado e ele começa o seu ministério e ele vai trabalhar na Galileia, qual é o lugar que Jesus escolheu morar? A cidade de Cafarnaum. E eu pergunto, se lá em Mateus 8:20 diz que as raposas têm o seu ninho, e as andorinhas têm o seu ninho e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, eu pergunto para você, onde é que Jesus morava? Qual era a casa de Jesus? A casa de Jesus, sabe qual foi, queridos? A casa de Pedro. A história da cura daquela mulher muda o rumo do Evangelho. Jesus agora passa a morar na casa de Pedro. A partir do capítulo 2, o verso 1, você descobre que a casa de Pedro se transforma num lugar de pregação, de intimidade. E ao longo do Evangelho de Marcos, a casa de Pedro se torna o QG de Jesus. Ele faz milagres, ele faz curas, ele reserva ali o espaço para ensinar coisas que ele não ensinava para mais ninguém. A casa de Pedro se transforma num lugar de serviço. E quem é que serve ali? Os piores, os rejeitados, aqueles que não tinham vez na sociedade, que eram discriminados, que eram colocados à parte. Jesus colocou esses e como resultado, de Cafarnaum, a mensagem se espalhou para toda a Galileia, se espalhou para a Judéia, para Samaria e foi até os confins do mundo. E por causa da casa de Pedro, você está aqui e eu estou aqui. Porque um dia Jesus decidiu construir o seu reino de ponta cabeça. E você? Serve para quê? Serve para quem? Você tem servido a Cristo? Talvez você não se sinta capacitado, não se sinta uma pessoa, quem sabe, qualificada para isso. Se essa é a sua postura, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao reino de Jesus. O reino onde aqueles que não se julgam nada são chamados a fazer algo, são chamados a fazer tudo por Cristo. Eu quero terminar lendo aqui para vocês um obituário publicado no jornal de Minnesota, nos Estados Unidos, no ano passado, no mês de novembro. Literalmente, esse obituário estava escrito assim: morreu no mês de novembro de 2018, na cidade de Springfield,
Kathleen Dinlow. E agora, ela vai enfrentar julgamento. Ela não fará falta para Gina e Jay, seus filhos, que acreditam que o mundo é um lugar melhor sem ela. Se você morresse hoje, qual seria o epitáfio colocado por sobre o seu túmulo? O que as pessoas falariam de você? No epitáfio da sogra de Pedro, estaria escrito assim: aqui jaz o nome dela. Foi uma das primeiras mulheres a servir a Jesus. Como resultado, esta passou a ser a casa onde Jesus morava. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois de muitos anos, quase 2000 anos depois, talvez um pouco mais, Jesus faz a mesma coisa. Aqueles que escolhem servi-lo como discípulos, comendo a poeira deste mundo, estrada fora, atendendo à necessidade das outras pessoas, Jesus escolhe morar na vida dessas pessoas. Ele escolhe morar na casa dessas pessoas. O mundo se torna um lugar melhor através dessas pessoas. E se você for uma delas, quando você morrer, no seu epitáfio estará escrito: aqui jaz o seu nome. E nós acreditamos que o mundo é um lugar pior sem ela, sem você. Quantos aqui querem servir mais a Jesus? Você quer servir mais? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está satisfeito com a sua vida de serviço a Cristo? Está satisfeito? Digo para você que, mesmo sendo pastor há 16 anos, eu me sinto envergonhado quando eu vejo a vida desses homens, dessas mulheres. Quando eu vejo homens e mulheres hoje, eu me sinto envergonhado. Eu sinto que eu preciso fazer mais. Eu sinto que eu preciso inverter, pela graça de Cristo, a ótica deste mundo, dando voz aos desfavorecidos, atendendo aos necessitados, amando as pessoas. Eu quero fazer isso com você hoje. Você recebeu 3 cartões aí, certo? Cadê? Está na sua mão? Eu vou pegar os meus aqui. Talvez você não consiga mudar o mundo de uma vez, mas você pode mudar o mundo, a vida de uma pessoa de cada vez. O mundo através da transformação de uma vida em cada vez. Está aqui o seu cartão. Você já tem alguém por quem você escolheu amar, trabalhar, servir, mostrar Jesus? Você tem alguém? Sim ou não? Então, pegue esse cartão agora, nesse momento. Pegue esse cartão. Se você já tem alguém, mesmo que você não tenha escrito, eu queria que você trouxesse esse cartão aqui à frente agora. Chegou o momento de nós pedirmos a Deus a sabedoria, a bênção, para Ele nos usar no seu serviço, para transformar a vida de alguém. Levanta aí onde você está e vem aqui à frente com esse cartão. Nós vamos fazer aqui uma oração de consagração. Uma vida de transformação, um reino de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Você vai fazer parte dessa transformação. Pode chegar aqui mais perto. Pode chegar aqui mais perto. Você tem aqui as pessoas pelas quais você vai orar, você vai amar, você vai ajudar. Vai ser a mão de Jesus, os olhos de Jesus, o braço de Jesus. Vai transformar a vida dessa pessoa pela influência da sua vida, da sua história, servindo a Jesus. Mas você pode fazer mais se você quiser. Está lá? Nós temos aqui uma lista de muitas oficinas, de muitos cursos, são tantas coisas oferecidas. Se você sonha em fazer mais, e você quer se envolver com alguma coisa, procure aqui o Fábio que está ali, procure o William também que está ali, procure o Magela que acabou de sair aqui. Todos aqui querem ajudar você a fazer mais, como a sogra de Pedro, ser curada não apenas para ser curada, ser transformado para transformar, para ajudar aqueles que estão caídos.
Quem sabe começando com essa pessoa, que você segura aqui de uma forma representativa a vida dessa pessoa nas suas mãos. Pode vir para cá. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto você ouve essa música, eu queria que você começasse a orar por essa pessoa. Depois eu vou fazer uma oração junto com você, pedindo a bênção de Deus na vida desse amigo, dessa amiga, dessa pessoa que você já colocou dentro do seu coração. Entenda que Deus, Ele não usa pastores apenas. Ele usa médicos, advogados, professores, engenheiros, aposentados. Talvez você não saiba dar aula de Bíblia, mas você sabe amar, você sabe abraçar, você sabe ajudar. Você pode fazer algo para o reino de Deus. Aliás, você pode fazer tudo para o reino de Deus. Eu te desafio a viver intensamente o amor, esse reino de ponta cabeça, onde grande é aquele que serve, é aquele que se humilha. Feche seus olhos. Querido Pai, aqui estamos nós, um exército, que confia não na sua própria força, sabedoria, mas que avança sob a ordem, o poder e a autoridade de Jesus. Nós queremos mudar o mundo, mas isso nos é impossível. Mas podemos mudar o mundo de uma pessoa por vez. E é isso que nós queremos. Dar voz àqueles que são marginalizados. Ajudar os menos favorecidos. Abraçar aqueles que estão oprimidos de alma, de coração, que estão machucados. Dar esperança para aqueles que não enxergam mais nenhum tipo de luz no fim do túnel. Usa, Senhor, cada pessoa aqui, com as suas limitações, com a sua visão. Usa, Senhor, independente das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Que esta comunidade aqui, o terceiro ato, seja um lugar de amor, de transformação, de pessoas que se amam, de pessoas que te amam, e pessoas que, através do amor, podem revolucionar a história de milhares e milhões. Dá-nos agora uma de noite, uma semana muito abençoada e feliz. Nós assim te pedimos tudo isso, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe.